obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Como normalmente, em qualquer vez que começo a falar em português, isto vai precisar de aquecer, porque falo muito pouco em português e principalmente apresentar em português é difícil, mas vamos tentar. E peço desculpa que os slides são em inglês, mas penso que não terá problema para ninguém. Falar em AI responsável neste momento, parece um bocado estar a falar do mesmo que aconteceu, falar da inteligência artificial nos anos 90 e no princípio dos anos 2000. Estamos a entrar, penso eu, numa espécie de um inverno da AI, da inteligência artificial responsável. Até aqui, até há poucos anos, até ao princípio deste ano, estava-se a notar um interesse tanto da parte política, de policymakers, mas também de organizações que desenvolvem e produzem sistemas de IA, cada vez mais um esforço para trabalhar e para integrar a responsabilidade no trabalho que estão a fazer. Infelizmente, desde o princípio deste ano, por muitas razões ligadas com a atual situação geopolítica, o interesse pela inteligência artificial responsável tem-se notado que está a baixar. Desde o facto de, durante o Summit de Paris, da AI Action Summit, não se ter falado praticamente de responsabilidade, foi uma palavra que não apareceu no Summit, mas também neste momento estão a haver esforços dentro da União Europeia para fazer o moratório ao AI Act, portanto, tentar parar o desenvolvimento das leis e da implementação da lei de, de governação da inteligência artificial. Portanto, estamos no momento em que falar de inteligência artificial responsável é menos fashion do que o que era aqui há um ano atrás, mas não quer dizer que seja menos importante. Talvez mais pelo contrário. Mas vamos falar disso. Portanto, o que temos estado a ver cada vez mais é a ideia que nos estão a tentar convencer que para fazer melhor inteligência artificial precisamos de mais. Precisamos de mais dados, precisamos de mais poder computacional e precisamos de algoritmos maiores e mais poderosos. Talvez seja verdade, mas por outro lado, esta este crescimento de, dos dados, do computational power do poderes dos algoritmos, não são neutros, eh, nem são sem custo. Vamos olhar para os dados. Neste momento, isto é a imagem que a inteligência artificial tem do mundo. A inteligência artificial não tem ligação direta à realidade, só tem ligação aos dados que são possíveis recolher, e nós todos sabemos, por um lado, que os dados, qualquer sistema de dados nunca é não tem a capacidade de representar a realidade total, mas por outro lado, o que estamos a ver não é só que não tem a capacidade de representar toda a realidade, mas está a representar uma visão muito enviesada da realidade e também da representação mundial. Também é importante realçar duas coisas. Uma é que dentro desses espaços azuis no meu diagrama, que aliás é um diagrama que foi desenvolvido pelo Mozilla Internet Health Report de 2022, portanto, a Mozilla Foundation. Portanto, nessas partes azuis, não quer dizer que todos os grupos, todas as comunidades, todas as diferenças demográficas estão a ser representadas igualmente. Também dentro dessas partes azuis há muito viés. E, por outro lado, também é importante relembrar que todos estes dados, 50% de todos os dados disponíveis, são controlados por 12 organizações internacionais, das quais só uma está na Europa e outra está na Ásia. Portanto, é importante também ver que há uma questão
de soberania sobre os dados e sobre a capacidade, portanto, de desenvolver IA, está cada vez mais enviesada para o continente norte-americano. Olhando para a capacidade, o poder de computação, cada vez mais estamos a encontrar uma decisão política sobre como e quanto é que estamos a utilizar para desenvolver sistemas de computação. Por um lado, estamos a ver, por exemplo, a Google que está a investir em energia nuclear, e não é uma piada, é mesmo verdade. Portanto, contribuindo para a discussão e para o desenvolvimento, a discussão sobre as diferentes fontes energéticas, mas, por outro lado, tanto a energia, como a água, como os materiais básicos, como o investimento não são infinitos. E tudo o que está a ser utilizado para inteligência artificial, para desenvolver estes centros de dados, estes centros de computação cada vez mais poderosos, seguindo da ideia que é preciso cada vez mais dados e cada vez mais capacidade de calcular estes dados para desenvolver melhor a inteligência artificial. Portanto, é uma discussão política. O que estamos a pôr, o que estamos a investir e o que estamos a utilizar para a inteligência artificial é o que não estamos a utilizar e a investir e a proporcionar para outras áreas de desenvolvimento que talvez sejam tão ou mais importantes do que a inteligência artificial. São questões políticas, são questões que estão a ser decididas cada vez mais, não pelos centros políticos democráticos, mas por empresas privadas, seguindo a sua lógica de business. Finalmente, a capacidade dos algoritmos vem está a trazer cada vez mais a noção e a realização de que o que estamos a desenvolver, a inteligência artificial, tem impactos graves, positivos e negativos, mas cada vez mais estamos a sofrer com os impactos negativos sobre aquilo que está a ser desenvolvido. Maiores algoritmos não quer dizer que sejam algoritmos que sejam melhor e mais éticos ou mais capacidade de só produzir resultados positivos e produzir resultados positivos para todos. Portanto, a questão é o balanço que é preciso começar a fazer sobre, por um lado, o aumento do que é preciso para desenvolver a inteligência artificial e também a pergunta cada vez mais que é preciso integrar, eh, é isto a realidade que queremos continuar a seguir e queremos criar ainda mais IA seguindo os resultados que estamos a ver. Portanto, é este o caminho que queremos continuar, portanto, cada vez mais dados, cada vez mais enviesados, cada vez maiores centros de computação e de dados com os custos associados e cada vez maiores algoritmos também com os custos sociais e individuais que estão associados a estes algoritmos. E, portanto, a conclusão, cada vez mais, e que não podemos ignorar, é que todo o impacto, todas as decisões que estão a ser tomadas em relação à inteligência artificial que estamos a desenvolver, que estamos a utilizar, vêm com um acrescento de responsabilidade humana. Portanto, cada vez que utilizamos mais IA, cada vez que fazemos sistemas de inteligência artificial maiores e mais poderosos, a responsabilidade é nossa. Não só de como os fazemos, mas também de como estamos a usar e em que situações é que estamos a utilizar estes sistemas. Continuando, eu vi só o fim da apresentação do Arlindo, mas penso que está um bocadinho alinhada com o que o Arlindo falou. Voltando, eu comecei a trabalhar em inteligência artificial em Portugal em 1986. Desenvolvi um sistema para o então existente Ministério das Obras Públicas. Portanto, já venho neste mundo já há quase 40 anos. É
incrível imaginar, mas, portanto, nessa altura, portanto, nos anos iniciais da inteligência artificial, havia uma definição de inteligência artificial que é importante, penso que ainda é válida e que é importante relembrar. A definição dizia: inteligência artificial é aquilo que a inteligência artificial ainda não pode fazer. Portanto, cada vez que desenvolvemos outros sistemas, eh, deixa de ser inteligência artificial. Vimos isso, por exemplo, com os sistemas de navegação, o GPS, que agora, neste momento, ninguém pensa que sejam de inteligência artificial, sistemas de apoio à decisão, cada vez mais sistemas lógicos já não são considerados inteligência artificial. Estive aqui há uns meses num encontro do World Economic Forum, em que várias pessoas me disseram, de uma maneira perfeitamente séria, este sistema é só de aprendizagem de dados, não é inteligência artificial. Portanto, cada vez que desenvolvemos uma tecnologia nova, pensamos que o que temos não é, já não, o que havia já não é inteligência artificial, os xadrez, os sistemas que são capazes de, de jogar xadrez já não são parte do que é considerado mainstream inteligência artificial, assim como os sistemas de calculação, de cálculo, também não são considerados inteligência artificial neste momento e ao princípio eram. Penso que a mesma coisa vai acontecer com a inteligência humana. Cada vez que conseguimos representar alguma das capacidades de inteligência que atribuímos a humanos, conseguimos representar em inteligência artificial, em sistemas de inteligência artificial, vamos descobrir que há outras coisas que são parte da inteligência humana que ainda não estão parte não são, que não somos capazes de representar em inteligência artificial. E, portanto, à medida que avançamos com a capacidade da inteligência artificial, também vamos cada vez mais identificar aquilo que é inteligência humana que ainda não é inteligência artificial. E penso que, portanto, o crescimento da inteligência artificial vai sempre um passo atrás do que aquilo que vamos identificar como fundamentalmente inteligência humana. Portanto, não quer dizer que não vamos conseguir desenvolver esses sistemas que são os chamados AGI, ou inteligência artificial genérica, mas esses sistemas vão ser sistemas principalmente cognitivos, sistemas de cálculo, que não de todo não vão ser possíveis e certamente não com as técnicas que estamos a utilizar neste momento, não vão ser, não vão ser capazes de representar toda a complexidade da inteligência humana. Portanto, vão ser úteis, vão ser muito mais poderosos do que os sistemas que temos neste momento, mas não são aqueles sistemas que têm, não vão ser capazes de representar tudo aquilo que faz parte da inteligência humana. Portanto, o que estamos cada vez mais a descobrir é que, por um lado, a inteligência artificial é diferente da inteligência humana, cada um deles tem razões de existir, cada um deles tem benefícios, cada vez mais poderemos beneficiar das capacidades de inteligência artificial, especialmente porque não são aquelas capacidades que são as mais fáceis de reproduzir ou de utilizar na nossa própria inteligência. Portanto, aumentamos, como qualquer outra tecnologia, um carro, conseguimos andar mais depressa do carro do que conseguimos a pé, conseguimos voar com um avião que não conseguimos com o nosso próprio corpo, e, portanto, a inteligência artificial é um aumento das nossas capacidades e não um replacement das nossas capacidades. Por outro lado, e pelo que já mostrei há bocadinho, mas continuando na mesma linha, inteligência artificial não é só artificial. Inteligência artificial não existe se não for desenvolvida por nós. Mesmo quando os sistemas vão ser capazes de se reproduzir e de continuar a desenvolver, há sempre uma intervenção humana. Por outro lado, cada vez mais estamos a ver que é impossível desenvolver os sistemas que temos agora se não tivermos um exército enorme de milhões e milhões de pessoas que estão a trabalhar por trás
rotina, para, não só para limpar todo o lixo que existe nos dados que estamos a utilizar, como estão a controlar o que os sistemas, o que os sistemas refletem ou não. Portanto, há um exército enorme de trabalhadores por trás da IA sem os quais não é possível continuarmos a desenvolver estes sistemas. E claro, como já disse, também são sistemas artificiais, mas usam recursos naturais. Principalmente é importante lembrarmos que a capacidade de manipular linguagem não é uma imagem ou uma definição de inteligência. Portanto, mesmo que estes sistemas sejam capazes de manipular linguagem de uma maneira que é quase indistinguível da maneira como nós manipulamos, não quer dizer que sejam inteligentes. Portanto, não é uma representação fiel de inteligência. Dado isto tudo, é cada vez mais importante perguntar que é responsabilidade e é possível sermos responsáveis, dado o tamanho, a dimensão, a complexidade desses sistemas. A primeira parte que é importante nos lembrarmos é que a inteligência artificial não acontece. Nós fazemos inteligência artificial acontecer. Inteligência artificial é, é um produto de engenharia, é um produto de desenho, é um produto de desenvolvimento, no qual nós, pessoas, fazemos as escolhas. Quem é que está a decidir neste momento? Quais é que são os valores que estão a ser considerados nessas decisões e quais são as prioridades que estão a ser fundamentais para as decisões que estão a ser tomadas, são questões cada vez mais relevantes. É fácil convencermos, e há muitos, tanto políticos como técnicos e experts, que estão a tentar nos convencer que a inteligência artificial acontece. E que a inteligência artificial é qualquer coisa como o tempo. E sendo o tempo, a única coisa que podemos fazer é tentarmos eh, protegermos dos extremos do tempo, tanto de calor como de chuva, como quer que seja, mas não podemos controlar o tempo. A inteligência artificial não é como o tempo. A inteligência artificial não nos acontece. Nós fazemos estes sistemas acontecer. E, portanto, é importante começar sempre pelo que chamamos a question zero, que eh, não é tanto aquilo que podemos fazer com a inteligência artificial, porque é possível, mas principalmente o que é que devemos fazer com a inteligência artificial. Não é tanto saber, não é porque podemos, mas porque queremos ou porque devemos fazer. E, portanto, começar pela questão de é inteligência artificial a melhor opção para a situação que estamos a considerar. Também é importante lembrarmos que a inteligência artificial não existe num vácuo. Só o sistema de computação em si não existe por si, existe sempre num sistema sociotécnico, no qual quando falamos de ética, quando falamos de regulação, quando falamos de governança, não estamos tão a falar só no software, mas principalmente neste sistema complexo ecológico. E, portanto, quando falamos de inteligência artificial soluções para abordagens de inteligência artificial responsável, temos que considerar muito mais ferramentas sociais, ferramentas organizacionais, ferramentas humanas, do que só as ferramentas técnicas. E como estamos nós a construir estes sistemas, a pergunta não é tanto o que é a inteligência artificial, mas temos que começar cada vez mais a perguntar-nos a nós próprios o que é que nós queremos que a inteligência artificial seja. Estes sistemas estão a ser construídos por nós, por pessoas. Portanto, a questão é o que é que queremos que eles sejam. Queremos, por exemplo, que sejam human-like. Porquê? E o que é que quer dizer que o sistema é human-like? É porque parece comigo, fala como eu, que raciocina como eu. E quem é que sou eu? Há um humano genérico ou um humano standard? Não há. E, portanto, quando estamos a desenvolver estes sistemas, quais é que são os humanos que estamos a pensar
e que estamos a incluir neste human likeness e quais é que são aqueles que não estão a ser incluídos. E é o facto do sistema falar como eu, ou do sistema parecer-se comigo fisicamente, que o faz mais humano, e quais é que são as situações em que é importante que o sistema fale como um humano ou se pareça como um humano, e quais é que são as situações em que isso não é relevante. São questões que é preciso considerar quando estamos a falar do que é que queremos que a inteligência artificial seja. Normalmente, quando se chega a estas discussões, é fácil de chegar à conclusão, não queremos de todo que estes sistemas se pareçam com humanos, porque só dá confusão e as pessoas vão começar a ficar confusas, não sabem o que é a inteligência artificial, o que é que são humano. É muito melhor começarmos a pensar a inteligência artificial como uma ferramenta, está certo? Mas é uma ferramenta para quê? Uma ferramenta para beneficiar quem? E uma ferramenta que vai ser manipulada e vai ser definida por quem? São questões que têm que ser discutidas mais do que, ou antes de começarmos a pensar como é que vamos desenhar a ferramenta. No princípio, quando começámos quando a inteligência artificial começou, era muito mais pensada como sendo uma simulação. Era uma maneira técnica, teórica, de tentar perceber o que é a inteligência humana através de construção de sistemas que representassem ou fizessem simulações de partes dessa inteligência. Portanto, era uma ferramenta de simulação. Cada vez mais estamos a utilizar estes sistemas para intervenções diretas e indiretas no mundo real. E aquilo que beneficia e que é relevante numa simulação não é exatamente aquilo que é relevante numa situação em que estamos a ter uma intervenção ativa. Portanto, outra vez temos que começar a pensar, queremos que a inteligência artificial seja uma simulação ou seja um sistema de intervenção ativa. E, finalmente, e talvez o mais importante, queremos que estes sistemas sejam normativos ou descritivos. Ou seja, queremos que o sistema descreva o mundo como o mundo é, como a realidade é, ou queremos que estes sistemas façam uma descrição ou uma definição do mundo melhor do que aquele que temos. E se queremos que seja um mundo melhor, quem é que vai decidir o que é melhor? Quem é que vai decidir quais é que são as normas e os valores que são mais importantes e quais é que são, quem é que vai decidir quais é que são as ações que o sistema deverá tomar para eh, realizar este mundo melhor. Portanto, quem é que diz o que é melhor? Portanto, queremos que estes sistemas façam como nós fazemos, portanto, descrevem o mundo como é, da maneira, com todos os erros e todos os problemas que temos, ou queremos que estes sistemas façam como nós dizemos, ou seja, este mundo melhor, mas nesse momento, quem é que vai decidir qual é que é o mundo? Queremos que os sistemas de inteligência artificial nos suportem nas ações que tomamos ou nas decisões que tomamos e nos motivos que temos para as decisões que tomamos. Queremos que estes sistemas sejam beneficiais para nós, cada um nós individualmente, ou queremos que estes sistemas sejam beneficiais para nós como comunidade. E aquilo que me beneficia a mim não é necessariamente aquilo que nos beneficia a nós todos. Queremos que estes sistemas, como é que vamos aceitar que estes sistemas funcionem ou sejam integrados num espaço complexo em que aquilo que é aceitável de uma maneira ética não é necessariamente aquilo que é aceitável socialmente e não é necessariamente aquilo que é permitido legalmente. E nós todos funcionamos neste espaço complexo. Sabemos que as coisas mudam do sítio para o outro, de um país para o outro, de um momento para o outro. No passado, escravatura era possível, agora não é. No passado, era possível fumar em público, agora não é. Portanto, todas as decisões que tomamos fazem parte deste espaço complexo, que é difícil navegar sem termos um entendimento bom do que é o contexto, um contexto que é muito difícil representar para ser consumido pelos sistemas artificiais.
Portanto, são tudo decisões que estão a ser tomadas, muitas vezes implicitamente, ninguém pensa nisto explicitamente, quase sempre não é representado ou relatado quais foram as decisões que foram tomadas, mas qualquer sistema que é desenvolvido toma, representa parte desta complexidade e nem sempre sabemos porquê e nem sempre sabemos exatamente qual é a realidade que o sistema está a representar. Ou seja, temos que voltar à chamada questão zero. Portanto, é, é beneficial para quem desenvolvermos este sistema, é, é, dada uma situação específica, e, portanto, temos que começar a puxar aqueles que estão a desenvolver sistemas, os investigadores, as organizações que estão não só a desenvolver, mas também a implementar e a operacionalizar todos esses sistemas, temos que começar muito mais a pensar qual é que é a razão para desenvolver o sistema, qual é que é a responsabilidade, não só de que o sistema é correto e economicamente viável, e temos que começar também a ter uma questão mais de prevenção sobre o que estamos a desenvolver e quais é que são as inovações que estamos a tomar. E isto tudo tem que ser feito de uma maneira participatória. Quando começamos a pensar na inteligência artificial responsável, normalmente o que se segue é sempre a parte da governança e da regulação. Há muitas razões e há imenso trabalho feito nesta área, mas talvez a maneira mais fácil de perceber porque é que é importante pensar na governação e na governança e na regulação destes sistemas é a imagem de um carro sem travões, a ser conduzido por alguém sem carta de condução numa rua que não tem sinais de trânsito. É uma imagem que nenhum de nós gostaria de fazer parte, mas por outro lado é a realidade da maioria dos sistemas de inteligência artificial que estamos a utilizar neste momento. E se não houver regras, não conseguimos decidir o que é que estamos a desenvolver e quais é que são a direção em que temos que desenvolver sistemas de uma maneira melhor. Há imenso trabalho feito nesta área. Desculpe, eu tenho só que ligar o meu sistema que está sem bateria. Antes que desculpem. Portanto, há imenso trabalho feito nesta área. Não há neste momento país ou organização internacional ou organização nacional que não tenha desenvolvido ou escrito regras e diretivas para a utilização e o desenvolvimento de inteligência artificial. Quase todos estes princípios e diretivas são bastante parecidos uns com os outros. Ninguém estão todos a falar de direitos humanos, estão a falar de transparência, estão a falar de segurança, de diversidade, de accountability, portanto, estão todos a falar dos mesmos princípios, de maneiras diferentes, com ênfases diferentes, mas por outro lado é fácil todos eles concordarem nestes princípios de alto nível, especialmente e principalmente porque são de alto nível, porque são abstratos, que são, é mais fácil concordar nestes princípios abstratos do que concordar na implementação e da maneira, na definição, o que é que queremos, por exemplo, se falarmos num sistema de inteligência artificial justo, cada um de nós, ou todos nós, concordamos que é importante que a inteligência artificial seja justa, mas não é difícil concordarmos o que é a justiça e de que maneira é que vamos implementar essa justiça nos sistemas que estamos a desenvolver. Este é o trabalho feito pelas Nações Unidas, em que fiz parte durante o ano passado. Mas continuando, cada vez mais estamos a ver
discurso global sobre a importância da safety, da segurança na inteligência artificial. Todos estes summits e tratados e diretivas cada vez mais estão a falar de safety e não de responsabilidade, ou de safety e não de éticas. Mas, por outro lado, também estamos cada vez mais a ver que esta discussão, este debate global, está a ser dominado pelas grandes empresas, pela Big Tech, que está a desenvolver estes sistemas. Cada vez mais a discussão está a ser puxada para o futuro de longo termo, os riscos associados com a AGI, os riscos associados com a superinteligência, que nunca foram verificados, mas que potencialmente, se acontecerem, têm efeitos astronómicos para todos nós, mas, portanto, puxando a discussão para o futuro, tem como consequência que o impacto real e presente neste momento para muitas comunidades, para muitas situações, essa está a ser cada vez menos visível, porque a discussão está no termo. E, portanto, o que estamos a ver neste momento é que há uma divisão entre a discussão do long term, portanto, os grandes riscos existenciais que estão associados com a superinteligência, e, e puxando a discussão nessa direção, está a fazer esquecer os riscos reais, locais e concretos que estão a acontecer neste momento. Portanto, não é só que estamos cada vez mais a esquecer-nos da importância da inteligência artificial responsável, como disse no princípio, mas também estamos cada vez mais a discutir ou a esquecer os riscos reais, porque a discussão está-nos a puxar para pensarmos só nos riscos de longo termo. Só para a organização, quanto tempo é que eu ainda tenho? Eu perdi-me no. Tem Carlos, sensivelmente 10 minutos. e isso inclui as Ainda tem, perguntas? tem... A parte de perguntas? Não, não, só, sem as perguntas. Sem as Com as perguntas, ok, perguntas, tudo bem. É depois, sim. tá bom, pronto, obrigada. Ok, portanto, voltando ao que eu disse, é fácil concordarmos com os princípios abstratos e de alto nível ligados à inteligência artificial responsável, mas é cada vez mais complexo concordar como é que vamos implementar isso tudo. Também é importante percebermos que a implementação da ética, a implementação da responsabilidade, não é só necessariamente através de um processo legal ou um processo legislativo. Claro que é possível incluir um processo legislativo na implementação da inteligência artificial responsável, como por exemplo o que estamos a ver com a implementação do AI Act na União Europeia, mas há alternativas ou possibilidades paralelas de considerarmos a maneira de como vamos operacionalizar isto. Uma das mais reais é através da standardização, que não é só, portanto, não é uma lei que é obrigatória e que vem com sanções e com isso tudo, mas é muito mais o que se chama, o que normalmente é chamado soft governance, que não só permite a possibilidade de limitar a liability daqueles que estão a desenvolver, mas também e principalmente permite integrar produtos diferentes e também provar que aquilo que estamos a fazer é alinhado. Se alinharmos com os standards e se os standards estão alinhados com os princípios globais de responsabilidade, aquilo que estamos a fazer pelo meio de demonstrar que estamos alinhados com os estándares, estamos a demonstrar indiretamente que estamos alinhados com os princípios de inteligência artificial responsável. Por outro lado, também podemos pensar em operacionalizar inteligência artificial responsável através de estruturas de organização e de processos de organização, como por exemplo vemos em muitas organizações que estão a incluir advisory boards, or ethic, eh, funções ligadas à ética dentro das organizações,
que tem a capacidade de definir e de avaliar ética interna, os princípios de éticos internos definidos pelas organizações. Por outro, uma outra alternativa é o desenvolvimento e a implementação de sistemas de assessoria de inteligência artificial responsável ou de inteligência artificial de confiança. Embora seja importante percebermos que uma inteligência artificial responsável é muito mais do que só eh, marcar respostas num questionário, mas os questionários possibilitam e facilitam o entendimento direto da maturidade da realidade em organizações públicas ou privadas. E, finalmente, também é importante pensar e implementar inteligência artificial responsável através de programas de educação e de treino para permitir que haja um discurso cada vez mais global sobre aquilo que queremos, aquilo que não queremos com a inteligência artificial, a nível de sociedade em geral, mas também permitir a possibilidade de cada um de nós, qualquer que seja, ter uma noção básica do que é inteligência artificial e talvez ainda mais importante, do que não é inteligência artificial e do que a inteligência artificial não pode fazer. Portanto, a inteligência artificial é mais do que só falar éticas e decididamente é mais do que só continuar nesta discussão eterna filosófica sobre o que é ética, quais é que são os dilemas, e voltando ao dilema do elétrico, portanto, é muito mais do que só discutirmos o dilema do elétrico, também é muito mais do aquilo que pode ser implementado. No momento que conseguimos fazer uma implementação de um sistema que inclui, por exemplo, princípios de justiça ou princípios de privacidade ou princípios de transparência, não quer dizer que resolvemos a justiça ou a privacidade de uma maneira global, mas o que conseguimos é, num contexto muito limitado, do contexto da operação daquele sistema, talvez temos uma implementação que descreva nesse contexto limitado o que é que entendemos como sendo justiça, mas isso não quer dizer que seja a definição única e universal de justiça, ou de transparência, ou de privacidade. Fundamentalmente, a inteligência artificial responsável é a discussão e o entendimento de que a inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial vem ligado a questões de escolha, de prioridades e de trade-offs. É decidirmos o que é mais importante e como é que vamos, por exemplo, combinar a, a, o nível de accuracy do sistema e o nível de o quanto é que vamos eh, eh, pôr na parte da explicação. É, por exemplo, decidirmos quantos recursos computacionais, quanto estamos dispostos a pôr mais para ter um sistema mais correto. Por exemplo, se temos um sistema que é correto com 80% de probabilidade, eh, quanto é que estamos dispostos a investir para fazermos esse sistema ter um nível de correção de 90%, por exemplo. Quanto é que vamos investir para implementar a segurança do sistema, ou quanto é que vamos investir para implementar a privacidade dentro do sistema? Quanto é que vamos investir para assegurarmos que o sistema garante qualidade ou garante equidade? Quanto é que vamos investir para garantir que o sistema vai beneficiar a longo termo ou a tempo curto? Portanto, todas estas opções, todas estas
trade-offs, é aquilo que fundamentalmente tem que ser incluído dentro das discussões e das decisões que estão a ser tomadas em termos de inteligência artificial responsável. A inteligência artificial responsável, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma questão de sermos explícitos sobre aquilo que estamos a fazer. Quais é que são os valores, os que estamos a tentar assegurar que são implementados dentro do sistema, de que maneira é que estamos a implementar estes valores e quais é que são as funções e as capacidades do sistema que garantem essas interpretações dos valores que estamos a implementar. A maioria destas coisas não são discutidas, não são representadas e ainda menos são reportadas posteriormente e, portanto, é cada vez mais, mantém-se extremamente difícil poder verificar alguma coisa sobre o que é que estes sistemas fazem. É fácil dizer que temos um sistema de inteligência artificial justo, é muito mais difícil garantir que o sistema é justo e ainda mais, ou implementar um sistema justo, e ainda mais difícil é avaliar se o sistema ou não é justo da maneira como como teve sido implementado. Só para dar um exemplo. E, portanto, a inteligência artificial responsável faz parte, não é só uma coisa que aparece no fim, um questionário para responder depois de tudo ter sido feito, mas tem que ser integrado em todo o processo de desenvolvimento de sistemas, de uma maneira fundamental e de uma maneira multidisciplinar. Portanto, não é só através da técnica, mas muitas destas perguntas e muitas destas funções têm que ser abordadas por outras disciplinas do que a engenharia ou a ciência da computação. Vou Senhora acabar. Virginia, pedia só para concluir. Vou acabar, é isso, Espera, desculpe exatamente. lá. Portanto, a inteligência artificial responsável é muito mais do que só a engenharia do sistema e, portanto, temos que tomar uma abordagem multidisciplinar e só dessa maneira é que podemos garantir que a inteligência artificial é responsável. Porque a inteligência artificial responsável não é uma opção, é a única maneira viável para garantirmos que os sistemas que estamos a desenvolver são sistemas que podem ser de confiança e que também são beneficiais para todos nós, para a nossa sociedade e para o nosso planeta. Obrigada.